Alô, eu sou o Sérgio Simão, presidente do Museu Judaico de São Paulo, e hoje nós damos continuidade à série de entrevistas História e Cultura no Museu. O tema de hoje é os judeus no Brasil Imperial. Semana passada falamos sobre os judeus no Pernambuco holandês. E para falar hoje sobre judeus no Brasil Imperial, nós escolhemos a grande autoridade brasileira nesse assunto, que é a historiadora Keila Greenberg. Bem-vinda, Keila. Obrigada, Sérgio. A Keila é professora de História, ela tem o seu doutorado na Universidade Federal Fluminense, é professora titular da Unirio, professora visitante da New York University, da Universidade de Chicago, da Universidade de Michigan, e ela é autora conhecida no Brasil e fora do Brasil internacionalmente pelas suas obras. Entre seus vários livros de muito sucesso, ela é editora da coleção Judeus no Brasil Imperial, que é o assunto de hoje à noite. Editora e autora. E também tem uma obra bastante interessante sobre os judeus cariocas. E nós queríamos começar, então, Keila, falando um pouquinho sobre o Império Brasileiro. Como é que foi essa vinda da família real, que eu entendo que foi uma coisa meio súbita, que não era preparada nem lá, nem no Brasil, esperando eles. Como é que se deu essa vinda da família real inteira de uma vez para o Brasil? Bom, deixa eu dar só uma boa noite aqui para todos vocês. Entrei rindo depois que eu fui apresentada como a maior autoridade do assunto, que é muita bondade do Sérgio, e dizer que é um grande prazer assim, voltar a um tema que é um tema muito caro para mim, né? Não é o meu tema, é o estudo do Império, é o meu tema de estudo principal, mas é um tema que eu vou e volto, né, com muita frequência, e gostaria muito de estudar mais até do que eu venho fazendo. Então, sobre a vinda da corte, é interessante porque a vinda da corte ela é relevante para a gente entender os judeus no Brasil Imperial, porque ela resulta de um acordo entre Portugal e Inglaterra, né, no quadro das invasões napoleônicas. Né? Então, essa história da fuga é uma fuga que ela é vista como uma correria, por um lado, né, mas, por outro, desde o século XVIII, pelo menos, se falava em transferir a corte para o Rio de Janeiro, que era justamente a praça que mais se desenvolvia no Império Português. Né? Eu acho que aí talvez a gente até possa botar aquela primeira imagem. Vai aparecer, que essa é uma imagem conhecida, né, da saída da corte. A gente vê ali a Torre de Belém ao fundo, em Lisboa. Um elemento, então, que é um elemento importante, é justamente as negociações que levaram à vinda da corte e que levaram a que Portugal aceitasse a imposição inglesa, na verdade, uma, né, das primeiras imposições inglesas, que era o fato de que o Império teria que aceitar estrangeiros não católicos, estrangeiros ingleses não católicos, inicialmente. Depois passou a ser estrangeiros ingleses e franceses não católicos no Império. Mas, Sérgio, eu queria, de repente, falar uma coisinha antes, que eu acho que é um elemento importante e que tem a ver, inclusive, com fazer uma relação aqui com a excelente fala do Bruno, né, na semana passada, que é o fato de que, ao longo da segunda metade do século XVIII, as restrições às atuações dos cristãos novos no Império Português, elas vinham sendo diminuídas. Né? Então, a partir de 1773, oficialmente, não existia mais distinção entre cristãos novos
e cristãos velhos, e a marca de sangue, né, que é essa designação racial para distinguir aqueles que tinham origem judaica, ela oficialmente deixa de existir no final do século XVIII, e acaba com a extinção oficial da Inquisição em 1821. Então, esse quadro de abertura, ele é um quadro que tem relação com as relações internacionais, né, nesse período da expansão napoleônica, mas ela também tem um lastro na própria história do Império Português, com a pressão justamente desse grupo de cristãos novos de ocupar mais cargos na burocracia, de ocupar mais postos e mais visibilidade no comércio. Então, é um período de muita mudança nesse sentido, né? A próxima foto, por favor, Fernando. Quais foram, assim, as primeiras providências, uma vez que a família real chegou no Brasil? Então, o que eu acho que o grande marco, né, que as pessoas usam para falar daquilo que pareceu, embora não fosse exatamente a tolerância religiosa, né, mas eu vou voltar a isso, é essa imagem, né, que é o artigo 12 do Tratado Comercial de 1810, que é o tratado entre os ingleses e os portugueses, né, que depois foi adaptado na Constituição de 1824, em que se dizia, ficou estabelecido, vou ler, os vassalos da Sua Majestade Britânica não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa de sua religião. Então, aqui fica muito claro que aqueles que vão poder usufruir disso que se convencionou chamar dessa tolerância religiosa no início do Império são os vassalos da Sua Majestade Britânica. E depois isso é estendido aos franceses também. Isso foi devido à convicção própria do rei a favor da liberdade, talvez por influência da Revolução Francesa, ele era um ilustrado, ou foi simplesmente uma imposição política dos ingleses para poder fazer comércio com o Brasil? Isso teria quem dissesse, né, é economia, né? Isso aí é porque os portugueses, para se proteger justamente dos franceses e dos espanhóis, eles foram obrigados a aceitar, inclusive o Tratado de abertura dos portos, que se chama Abertura dos Portos a Nações Amigas, que dava condições muito privilegiadas aos ingleses de negociar com os portugueses. Depois isso foi herdado pela independência, né, no Império do Brasil. Só para a gente seguir no paralelo, para entender a medida dessa pressão, desse tratado de comércio e navegação, é aqui também que se coloca pela primeira vez a necessidade do fim do tráfico de africanos escravizados, que era justamente a outra imposição inglesa, né, que durou a primeira metade do século XIX inteira, porque o tráfico só acaba em 1850. Então, não tem nenhum sentimento de reconhecimento da necessidade de se ter a liberdade religiosa, até porque esse decreto, as capelas, né, ou as eventuais sinagogas, elas tinham que ser discretas, elas tinham que parecer casas e elas não podiam ter sinos. Isso era muito importante. Então, não podia ter nenhum sinal externo de que ali era um templo. Nesse sentido, isso não era diferente dos períodos anteriores. Isso na Constituição de 24, que é a primeira Constituição do Brasil independente, acho que lá no próximo slide a gente vê a imagem, o Dom Pedro I e a Constituição, fica estabelecido, e eu vou ler de novo porque tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Então, em hora nenhuma,
o Império deixa de ter uma religião de Estado, né? Aí, todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. E aí, mais adiante, o artigo diz: ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. O que eu quero dizer? O que eu queria chamar a atenção aí? Que muita gente lê esse artigo como se existisse de fato uma tolerância religiosa, e a palavra é tolerância mesmo, porque vocês veem que ela não é que o Império aceita a existência de todas as religiões, né? Como se todas fossem aceitas. E, na verdade, embora ele não diga expressamente, esse artigo é um artigo que se refere única e exclusivamente aos demais cristãos, né, aos protestantes, e aos judeus, porque ele continua aquele artigo de 1810 relativo aos súditos do Império Inglês. Ou seja, a maioria da população brasileira, que nessa época era ou descendente, ou africana, ou descendente de africanos, ou indígena, que não tinha nem não recebia nem a palavra religião para designar o seu conjunto de crenças, porque nenhuma das religiões eram aceitas e concebidas no Império. Inclusive, tem um episódio, que é um episódio terrível desse período, que é a Revolta dos Malês, em 1835. Ele é terrível por quê? Porque a Revolta dos Malês, os malês eram africanos escravizados na Bahia, né, cuja liderança era muçulmana, né, já vieram islamizados da África, e ele é terrível porque a repressão à revolta, que foi em 1835, deu margem a uma grande perseguição de todos os africanos islamizados durante o período imperial. Então, não é só que os povos do livro, se a gente pensar, as três religiões monoteístas eram permitidas, o islamismo, principalmente porque era uma vertente africana do islamismo, não era permitida o culto também. Então, essa tolerância religiosa do Império era uma tolerância assim, muito específica, né? Junto com a corte, o que tinha no Brasil de judeu quando a corte chegou aqui? Não tinha sinagoga, era proibido, tinha alguma comunidade, ou era só os cristãos novos que aqui habitavam? Quando a corte chegou, talvez tivesse assim, algumas poucas famílias que nem se assumiam diretamente de ingleses, mas não tinha comunidade, e os cristãos novos, né, diferente do que acontecia lá no século XVII, quando a gente vê uma interação entre aqueles judeus que vieram no período holandês e alguns dos cristãos novos que eram famílias de judaizantes no Império, no Nordeste, que houve alguma conexão. No século XIX, esses cristãos novos, eles eram cristãos novos, mas já não tinham conexões maiores com o judaísmo, né, na sua grande maioria. Então, os primeiros judeus que chegaram, e aí sim, abertamente como judeus, né, aquilo que a gente chama das primeiras comunidades do Brasil independente, eles vêm na década de 20, e são comerciantes, né, na verdade, é interessante, a gente olha isso retrospectivamente, né? Porque são poucas famílias. E essas famílias são famílias de comerciantes ingleses que se estabelecem no Rio, em geral, né? Onde tá a corte. Eles fazem um comércio de luxo, e alguns muito poucos em Salvador, em Recife, mas, principalmente, a imigração que começa com força na década de 20 é a imigração dos judeus marroquinos para a região amazônica, né, para o interior da Amazônia, e
e depois, em geral, na geração seguinte, né, para Belém e para Manaus. Não sei se isso já é o próximo. Por favor, Fernando. Isso. Aqui a gente tem uma foto que, na verdade, é uma foto, né? É um período bem posterior, em Itacoatiara, no Pará, de uma família marroquina. Uma foto, não sei quão bem vocês estão vendo, uma foto incrível. É do acervo do museu, né, Sérgio, essa foto? E ela justamente mostra esses armazéns, que eram armazéns comuns do final do século XIX e do início do século XX. A comunidade marroquina da Amazônia, que já está sendo bastante estudada e ainda tem muita coisa a mais para se estudar, ela é um exemplo muito interessante de uma imigração, de um movimento migratório completamente único na história do Brasil, né? Porque ele não se relaciona com nenhuma das imigrações anteriores do período colonial e também não se relaciona diretamente com as imigrações do final do século XIX, do início do século XX. Né? São grupos de judeus que começam a vislumbrar oportunidades para vir para cá. Em primeiro lugar, quer dizer, a gente não sabe exatamente o quanto se sabia, nem como, mas justamente pela possibilidade de serem judeus, o que era permitido no Marrocos também naquela época, pelo fato de todos eles serem descendentes de judeus expulsos de Portugal e da Espanha, ainda na virada do século XV para o XVI, então eles falavam e entendiam o português ou aprendiam com muita facilidade, né? E principalmente por conta das possibilidades de desenvolvimento e de realização de negócios que se abria, principalmente em Belém e em Manaus, com o comércio da borracha. Né? Então, é interessante porque as pessoas falam que os judeus eles entraram né, eles se beneficiaram do boom da borracha, que na verdade foi um pouco depois, mas não é que se beneficiaram com a produção da borracha, né? Eles se beneficiaram com a comercialização e com o fato de que as cidades, a borracha desenvolveu as cidades em torno. Né? Então, isso foi um período em que a cidade de Belém, por exemplo, cresceu muitíssimo, e aí estou vendo aqui que tem especialistas no assunto, né? Então é bom falar, vão Hakitia, os judeus marroquinos, eu estou vendo aqui como o professor Reuven Feingold está dizendo, né, como acho que tanto eu quanto o Sérgio conhecemos algumas palavras, né, da nossa família, que é uma delas, e o interessante é que eles criaram essa primeira, o que a gente pode chamar de primeira comunidade do Brasil independente. Né? Por que a gente pode dizer que é comunidade mais diretamente? E aí era diferente da situação do Rio, por exemplo, porque eles conseguiram, e eram em número suficiente, para criar instituições. Né? Então, criaram as primeiras sinagogas. Acho que a gente pode passar aí, Sérgio, um pouco. Vamos passar a próxima, Fernando. Isso já foi na... Maquetubá. Isso já é alguma Maquetubá. De repente, se a gente passar um pouco até aquelas imagens das sinagogas, depois a gente volta. Esse é um registro de um cemitério em Belém. Eu queria passar para a sinagoga, que eu acho que é a próxima. Isso. As primeiras sinagogas, que foram 2 sinagogas criadas em 1820, na década de 1820, né, e continuaram existindo ao longo desse tempo todo.
né? Então, quando a gente fala sobre a questão da quando a gente fala sobre a questão da, da criação dessa institucionalidade, é justamente a organização em dois elementos que eram os elementos permitidos na época. A sinagoga, que era onde se estudava, também funcionava como escola, né? E as redes de associação e de ajuda mútua, que eram justamente as redes que depois foram fundamentais na recepção dos imigrantes seguintes, né? dos outros imigrantes. O outro ponto era o ponto da criação dos cemitérios. E aí, se der para a gente voltar, que era uma questão extremamente complicada para a época. Não sei se eu posso ir seguindo nisso, nesse tema dos cemitérios. Claro. Mas o tema dos cemitérios é um tema complexo, porque vocês sabem que como é que se enterrava as pessoas, né, até esse momento, né? Os cemitérios eles eram todos atrelados às igrejas e eram dentro das igrejas inicialmente, né? Foi um movimento, inclusive um movimento que tem a ver com a criação da ideia de higiene, que criou os primeiros cemitérios públicos e tirou os cemitérios de dentro e depois de perto das igrejas. Esse é um fenômeno do século XIX. O problema é que, mesmo fora das igrejas, os cemitérios continuaram sendo, como são, né, pertencentes a ordens religiosas. Então, uma das questões que é muito interessante quando a gente pensa como é que essas comunidades vão se estabelecendo é justamente a questão dos cemitérios, porque a maior parte dos judeus, no início, pelo menos, não tinha onde ser enterrado, né? Então, por exemplo, aqui no Rio, aqui a gente vê essa necrópole israelita, que é um lugar, né, pequenininho em Belém. Aqui no Rio, os primeiros cemitérios israelitas são cemitérios que são em conjunto com os cemitérios que são em conjunto com os protestantes ingleses, né? Então, os primeiros cemitérios têm aqui o cemitério dos ingleses, que tem uma parte judaica, né? E o cemitério do Caju, que também foi em conjunto com os protestantes no início, e depois foi separado. Tem uma história, que é uma história que ficou famosa, que é a história do enterro do Benjamin Benatar, que alguns de vocês devem até conhecer, que era um comerciante, né? Ele era não está muito claro se ele pela documentação, né? Se ele era um comerciante marroquino ou não, como o nome parece indicar, né? E o Benjamin Benatar, ele veio de Gibraltar, nasceu em 1809, e ele se mudou para a Bahia, depois ele se mudou para o Rio, ele virou um grande comerciante na cidade do Rio, né, ao longo da primeira metade do século XIX, e ele se mudou para Vassouras, que era, na década de 1830, que era o lugar de maior prosperidade do café, né, nesse período. Então, ele se mudou para lá, ele casou na igreja, os filhos foram batizados, ele virou uma pessoa muito conhecida, dizem até, não sei se é verdade, que ele foi o cara que introduziu o jogo de bilhar, que ele introduziu o gamão, que ele criou uma casa de bailes, enfim. E na hora de morrer, né, ele, aos 50 anos, ele ficou muito doente, e quando o padre foi dar a extrema-unção, ele disse que ele era judeu.
e que ele não ia receber a extrema-unção. Então, por essa história, a gente começa a ver que era as coisas eram mais complicadas do que pareciam. O padre ficou desesperado, porque o padre, por um lado, ele tinha que dar a extrema-unção para o Benatar, o Benatar disse que não ia, ninguém convenceu o Benatar a aceitar a fé católica, e ele morreu como judeu. E aí se conta, né, e a documentação mostra que tem um processo sobre isso, que era justamente o que eles iam fazer com ele, que morreu, se declarou judeu, não aceitou a extrema-unção, não aceitou a conversão, e a partir daí não tinha onde ser enterrado. Então foi uma história interessante, porque ele não pôde ser enterrado aonde a família da esposa era, que era no cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, e acabou sendo no quintal da Santa Casa. E não se sabe bem por quê, talvez ele fosse benfeitor da instituição, acabou permitindo, e aonde hoje tem um pequeno memorial da presença judaica lá em Vassouras. Então, por que eu estou contando isso? Porque esses percalços, eles mostram que o fato do Império Brasileiro ser um império católico e toda a vida civil ser regulada pelo catolicismo, né, o nascimento, casamento, morte, ela criava problemas que eram problemas um pouco insolúveis, né? Do ponto de vista da vida mesmo, né? Tinham outros problemas relativos ao judaísmo. Por exemplo, tem um documento, uma carta de 1839, que é muito interessante, que um comerciante judeu inglês, que se chamava Isaac Levi, escreveu para o rabino-chefe Ashkenazi de Londres, que ele precisava de instruções para realizar o casamento da irmã. E aí ele dizia que não tinha quem celebrasse a união, não tinha rabino, né? E ele perguntava se ele próprio podia fazer as vezes de rabino, né? E aí ele mandou essa carta, e a resposta que ele disse, também vou ler só um pedacinho, porque ela é muito deliciosa, né? Ela dizia assim: como israelita professor de religião, não vejo com bons olhos o estado de coisas no Rio de Janeiro. O senhor escreveu que não existe Carral nem Razan e que os poucos judeus do Rio não estão ainda em condição de formar uma congregação. E aí ele segue dizendo que a comida era treif e que o Shabat era violado e que eles não tinham a condição de ter um casamento de verdade, mas ainda assim ele mandou os documentos e aí disse: mas é indispensável o minyan na cerimônia e a recitação das 7 bênçãos. E depois continua dizendo aquilo que é preciso, e 2 testemunhas kasher que não podem ser parentes do noivo, etc. Por que eu acho que essa carta é super interessante? Ela tem a ver com a situação do Rio. O número de judeus comerciantes, né? E aí aqui tem uma imigração muito pequena também de judeus da Alsácia, que se juntam a esses judeus ingleses, né? Eles passam por um bom tempo sem conseguir criar essas condições para a criação dessa institucionalidade judaica, que é uma coisa que todas as comunidades de imigrantes criam quando se formam. Né? Então, mas, enquanto isso, em Belém já havia isso, quer dizer, Belém... Em Belém e Manaus. Cemitério em Belém e Manaus. Em Belém e Manaus já havia.
Foi só depois, a Shell, que é a sinagoga do Rio, que a gente conhece, que tem mais duração, né, a Shell Gemilut Hassadim, que foi criada por marroquinos também, foi criada em 1870, né, que é quando a gente tem os registros dos estatutos da sinagoga e da associação beneficente. Né? Então, quando é que foi, Keila, em Belém? Em Belém foi na década de 20, foi 50 anos antes. Para a gente ter uma. É interessante para a gente ter uma visão, assim, uma perspectiva, né, dessa comunidade, né, das diferenças das diferenças dessas comunidades. E de fato, isso só começa a mudar ao longo da década de 70, já no final do período imperial. Porque tem uma coisa sobre a imigração marroquina que que é muito interessante, é que ela, inicialmente, ela é como quase todas, né, são os homens das famílias que vêm, mas pelo menos de 1850, né, ou até antes, 1840, até o início do século XX, 1910, 1920, essas famílias eram famílias que vinham e voltavam. Né? Inclusive, tem um trabalho muito interessante que eu vou esquecer o nome agora, mas posso mandar depois a referência, de um mestrado lá da UFRJ, que mostra como que esses judeus que vieram do Marrocos para cá, e muitos se naturalizaram brasileiros, eles foram, inclusive, os primeiros cônsules brasileiros no Marrocos. Então, essa conexão entre a Amazônia, essa Amazônia judaica marroquina e o Marrocos, ao longo da segunda metade do século XIX, era muito grande. Né? E é um fenômeno que ainda tem vários estudos, mas que ainda precisa, a gente ainda tem muita coisa para saber, né, sobre esse fenômeno. Vamos voltar para nossas fotos ali, por favor, Fernanda. Essa era a que estava? Bom, isso aí é uma foto que é cara aqui para a gente, né, que está apresentando, porque o Major Eliezer Levi é meu bisavô, é avô do Sérgio, e é interessante porque ele está aí vestido com a roupa da maçonaria, e ele mostra uma faceta que essas comunidades marroquinas tiveram em Belém e em Manaus, mas muito mais em Belém, que tem a ver com esse espírito de associação, que foi o início do movimento sionista, aí já no século XX, né? Esse é o jornal Kol Israel, é o jornal A Voz de Israel, que ele criou lá em Belém, né? E se puder mostrar a próxima, essa foto é uma foto que mostra o carro alegórico da Palestina, né? Em que esse comitê sionista, que era o comitê que ele organizava, a Rabat Sion do Pará, ele participou do desfile, era um carro alegórico que participou do desfile pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Esse jornal ele já é de 1918, né? Ele é o que está sentado lá de chapéu no fundo, não sei se vocês vão conseguir ver daí, ele está sentado. E em pé, eu posso estar errada, tem muita gente da família aqui que pode me corrigir depois, quem está sentada nessa cadeira é a filha dele, a Lita, que morreu muito jovem de tifo, como conta a história familiar, mas posso estar errada nisso. O que é interessante é que ele tem essa bandeira onde está escrito Salve Palestina Livre,
no momento em que o movimento sionista não existia, certamente em lugar nenhum aqui do Brasil, mas em muitos poucos lugares como um movimento organizado, né? E ele tinha uma correspondência com os líderes sionistas mundiais e queria justamente ajudar a formação desse movimento sionista aqui. Esse ponto todo, que é uma parte, quer dizer, além da figura dele ser uma figura histórica muito importante, né, ele depois veio a ser uma figura política importante no Pará, foi prefeito de Macapá na década de 30. Além disso, ele expressa não só essa maturidade, essa organização da comunidade judaica em Belém, mas também as conexões com a sociedade paraense, né? Então, as escolas tinha escola de moças, né? Ele tinha uma série de atividades na cidade que demonstram esse lugar que foi aos poucos ocupado pelos judeus marroquinos, que no início do século XX, isso também é um ponto interessante para a gente pensar, depois a imigração posterior, né, a imigração europeia. Esses judeus sefaradim que estavam aqui, eles estavam absolutamente integrados nessa sociedade, seja paraense, seja depois na carioca, ou um pouco depois ainda na paulista. Então, eles foram fundamentais, absolutamente fundamentais, na recepção do movimento imigratório seguinte, que foi devido ao antissemitismo europeu, né? Então, que é um assunto ainda bastante pouco estudado no que se refere à imigração judaica. Pode passar o próximo, Fernando. O próximo é o Dom Pedro II. Isso. Dom Pedro II disse que era muito amigo dos judeus, tinha um interesse especial em hebraico, visitava ocasionalmente a sinagoga no Rio de Janeiro. Como é que foi essa história? Por que ele se envolveu com os judeus? Olha, o Dom Pedro II, ele realmente estudou hebraico, né? Tem muitas referências ao estudo dele de hebraico a partir de 1861. E eu acho que essa história dele, do interesse dele pelo judaísmo e pela língua hebraica, né? Ele visita a Palestina. Ele, no fundo, ele era um orientalista, né? O que é ser um orientalista no século XIX, né? E eu acho que aí é um ponto que a gente fala pouco sobre o Dom Pedro II quando a gente estuda esse período e essa conexão com os judeus, porque que não é nem com os judeus, é a conexão com a língua hebraica, né? E com aqueles pouquíssimos que a gente chama de judeus da corte que ele conhecia aqui no Rio, né? Então, o que era ser orientalista principalmente no século XIX, né? O orientalismo ou os estudos orientais, que era um campo de estudos que estava muito em voga, principalmente no século XIX, é um campo que você tem um interesse pelo Oriente falado assim mesmo, de maneira muito genérica, muito mistificada, e com um olhar quase não, um olhar exótico para esse conhecimento, né? Se a gente pensar de novo no quadro mais amplo, no quadro do colonialismo europeu, o Dom Pedro II, que para ele, né, ele era um europeu, ele se identificava com as referências culturais, as referências científicas europeias, ele olhava para o Oriente com o mesmo espírito de exotismo com que muitos dos
orientalistas também achavam, também olhavam. Então ele se correspondia com essas pessoas, ele estudava hebraico, ele estudava árabe, ele estudava sânscrito, e o que eu acho interessante da gente pensar nisso, né, é daí que vem as viagens dele, né, ele faz duas grandes viagens na década de 1870, uma em 1871, quando ele vai ao Egito, depois uma outra em 1876, que é aí que ele vai ao Império Otomano e a Palestina, né? Mas o que eu acho interessante da gente pensar, que muita gente olha para esse orientalismo do Dom Pedro II como se ele fosse uma curiosidade, né? Assim, era um hobby do Dom Pedro II, que era estudar hebraico e era conhecer essas línguas e tal. De certa maneira, era, porque ele era um cara que gostava de estudar e gostava de mostrar, principalmente para os impérios católicos europeus, que ele representava um império que não era o império da barbárie, mas era o império da ciência, né? Só que a gente não pode esquecer que essa raiz orientalista no século XIX, né, principalmente a partir das décadas de 1860, 1870, que é justamente a criação dessa versão estereotipada e que cria categorias em relação às raças, que na época se acreditava que existiam, é justamente a mesma que dá origem às teorias do racismo científico, com as quais o Dom Pedro II tinha muita afinidade, né? Então, ele se correspondia, né, isso é amplamente conhecido, com Agassiz, né, que era um dos grandes teóricos do racismo científico dessa época, que, inclusive, um dos primeiros que define a mestiçagem como degeneração, né? Com Gobineau, que é o outro grande nome, né? O Agassiz, suíço, que morava nos Estados Unidos nessa época. Dom Pedro II vai aos Estados Unidos também durante a década de 70. O Gobineau na França, e é justamente esse é o caldo ideológico, né? O caldo de ideias que, por um lado, leva o Dom Pedro II a se interessar pelo judaísmo, muito mais como expressão desse Oriente Médio, né? Muito mais como expressão desse olhar exótico, né? E pelo interesse que ele tinha pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da religião, do que propriamente por entender os judeus como ou cidadãos do império, né? que ele era o imperador, que é o Brasil, que ele não tinha nenhuma relação com a comunidade judaica, por exemplo, com a marroquina, e que fazia com que ele se correspondesse, dialogasse com esses teóricos do racismo científico. Então, eu acho sempre interessante quando a gente olha para o Dom Pedro II com esse olhar um pouco, esse olhar de que ele era um homem da ciência, né, no século XIX, que ele era, né, que ele era um homem da tecnologia, que de fato ele era, mas a gente não pode esquecer que esse homem da ciência era uma ciência que dialogava com aqueles que criaram as bases do racismo científico, que a gente sabe onde deu. Né? Então, essa ciência era uma ciência que organizava o mundo numa hierarquia de raças, aonde a dele era a superior, né? essa europeia era superior, e ele olhava, por exemplo, para os árabes no Oriente Médio, para os indígenas no Brasil, com esse mesmo olhar condescendente e superior que caracterizava o olhar dele para o Brasil, para os judeus brasileiros. Então, a gente não pode pensar no estudo dele do hebraico, no fato de que ele vai à Palestina, tem aquela foto linda mais para o final,
Acho que é depois dessa. Ah, não, esse é dos comerciantes. Esse é a Torá dele, e essa é uma foto incrível, né, da viagem à Palestina. Tem duas, para quem se interessa, tem duas coleções maravilhosas das fotos do Dom Pedro II, uma na Biblioteca Nacional. Vocês podem entrar no site, muitíssimas estão digitalizadas, e a outra no Museu Imperial de Petrópolis. Mas a gente vê aqui justamente esse apelo para o exótico, né? Os judeus são parte dessa cultura exótica no século XIX. Ele interagia com a comunidade judaica do Rio de Janeiro no sentido de prestigiar, de apoiar, Eu acho que de... ele nem é, ele nem sabia da existência. Ele conhecia, a gente acabou de passar, esses judeus comerciantes, né? O mais famoso é o Wallerstein, tem um slide aí sobre o rei da moda, né? O Carlos Magno da Rua do Ouvidor, né? Em que tem esse trechinho do Jornal do Comércio, em que fala dele e essa imagem. Esses eram os judeus que ele conhecia. E alguns com que ele se relacionava, o professor de hebraico, que a gente não sabe também muita coisa sobre ele, mas ele mal conhecia a existência desses judeus aqui no Rio. E em outros lugares também não. Então, é um pouco... A relação dele é um pouco desse judeu imaginário, né, que não existe e que ocupa um lugar do imaginário, que é um lugar destinado a essas culturas exóticas, né? É um antigo que insiste em continuar existindo, né? E que ele vê aquilo como os demais teóricos racistas do século XIX, justamente dentro dessa escala da hierarquia racial, né? A gente não pode esquecer, e eu jamais poderia deixar de falar isso, que o Império do Brasil era o império o maior império escravista do mundo, né? E que dentro desse maior império escravista do mundo, né, a maior parte da população era africana ou descendente. Essas pessoas, elas não tinham direito a nada, não podiam se tornar cidadãos. Então, eram dentro dessa... E se alguém tem alguma dúvida, Dom Pedro II não era abolicionista. Então... Os judeus da época. Os judeus da época tinham escravos, se eles eram abolicionistas? ou tinham escravos? Como é que era a inter-relação deles com os escravos? Olha, todo mundo que podia ter escravos até mais ou menos 1850 tinha, aqui no Brasil. Era prático. Oi? Era prático. Era bom. Fazia parte dos costumes e da forma como essa sociedade se organizava. O Brasil foi a maior sociedade escravista do mundo. Então, a propriedade escrava ela estava disseminada por todos os grupos. Depois, isso a partir de... Agora eu vou esquecer a data certinha, mas certamente na década de 1840, os súditos ingleses, e aí os judeus que eram súditos ingleses também estavam incluídos nisso, não podiam mais ter escravos. Então, nesse sentido, muitos dos judeus, por serem ingleses, deixaram de ter escravos. Então, a gente tem judeus que tinham escravos, a gente tem judeus que não tinham escravos, por serem ingleses, né? Não existe nenhum apego específico desses judeus à escravidão, da mesma maneira que não existe apego desses judeus específicos ao abolicionismo. Ou seja, eles não eram diferentes
do resto do grupo ao qual eles pertenciam, que era esse grupo de comerciantes, né? Que, embora não fosse necessariamente, não abraçasse o escravismo, certamente se beneficiou do fato de chegarem num país cuja maior parte da população era de origem africana, africana e de origem africana, porque isso permitiu uma entrada na sociedade como brancos que eles não eram em outros lugares. Então, eu acho que esse elemento é um elemento importante para a gente pensar essa conexão posterior, né, da relação desses judeus e da formação dos grupos urbanos no Brasil com o passado escravista. Em relação à República, a passagem de Império para a República, houve alguma participação judaica nesse movimento republicano? Conhecida, pelo menos? Olha, não que eu saiba. Não que eu saiba. A República, ela é fundamental porque ela institui, em 1891, na primeira Constituição Republicana, né, ela institui a liberdade religiosa, a Igreja deixa de ser oficialmente a religião do Império, a religião do Estado, desculpe, mas, claro que na prática a Igreja continua tendo muito poder, né? Mas a Constituição ela estabelece essa liberdade religiosa. Eu nunca ouvi falar, acho que os judeus não se envolveram, os judeus não tinham essa organização, nem essa visibilidade política na época, né? Um movimento de militares, em boa parte, né? A proclamação da República, e talvez tem um elemento interessante, né? Porque os judeus não para a gente pensar outros elementos, que os judeus não se envolviam em política brasileira, pelo menos que se saiba e abertamente, até a década de 30, pelo menos, né? Então, é só na década de 30, com uma imigração muito maior europeia, e com a presença de alguns judeus no alto escalão do governo Vargas, por exemplo, que se tem uma participação política maior. Ainda assim, ao longo de praticamente todo o século XX, acho que a maior parte da comunidade judaica brasileira continuou seguindo a máxima de que os judeus, que era o ideal, né, a máxima de Mendelssohn, que era ser judeu em casa e cidadão na rua, né, e não fazer uma política judaica. Mas isso é, evidentemente, um outro tema de discussão, né? É interessante porque na nossa primeira live, série de entrevista da nossa série, nós falamos sobre a família Klabin, e o Maurício Klabin chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, dias antes da proclamação da República. E aí começa o ciclo da vinda de judeus russos, que realmente transformou a comunidade judaica do Rio, e, enfim, acabou pingando para São Paulo no início do século XX, e aí se constituíram as comunidades como nós a conhecemos hoje. Mas é muito interessante saber que a abertura grande já veio com Dom João VI, em 1810, e com a Constituição de 24, com a primeira Constituição do Império, que garantia, então, essa liberdade de religião. Foi Dom Pedro I que, digamos, supervisionou essa Constituição de 24, não? Supervisionou. O Dom Pedro I, ele dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, né, e outorgou a Constituição de 1824, ou seja, a Constituição de 24 é uma Constituição imposta. Isso não significa que o item da liberdade religiosa não tivesse antes, né, nos trabalhos da Constituição de 1823. Mas, de novo, isso não se deve a essa benevolência.
benevolência do Império, né? Mas tem uma coisa, para retomar aquele ponto anterior, que eu acho interessante a gente pensar, é que por mais que a gente conhece poucos episódios, inclusive, de antissemitismo, até porque essa comunidade era muito pequena, né? Mas tem uma coisa, um elemento que eu acho interessante para a gente pensar, o lugar muito isolado e com muitas dificuldades, algumas delas que eu relatei, né, sobre a presença dos judeus no Rio, em Belém, é a gente pensar em termos amplos onde mais os judeus viviam e onde era bom viver como judeu no mundo naquela época, né? E praticamente em pouquíssimos lugares. Tinha uma imigração para os Estados Unidos que crescia muito, né? E é justamente o lugar onde a comunidade judaica se expandiu enormemente no século XIX, no final do século XIX, mas, fora isso, os judeus da Rússia, que eram, muitos viviam, começaram a sofrer mais severamente o antissemitismo, os judeus da França, o mesmo, o Império Otomano se desfazendo, e com isso também esses laços, que eram laços de um equilíbrio muito precário das comunidades judaicas do Império Otomano, também tendo que se desfazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que pensar não só a situação dos judeus no Império em relação ao Império brasileiro de uma maneira mais ampla, no sentido de que esses judeus entraram numa certa hierarquia social, mas também em relação aos judeus do mundo todo, né? Assim, o que significava morar no Brasil naquele momento, certamente essa liberdade religiosa que foi instituída lá em 1810, essa tolerância religiosa, desculpe, e que foi reforçada pela Constituição de 24, permitiu que esses judeus vivessem com uma liberdade que eles não dispunham em muitos outros lugares do mundo. Né? Então, eu acho que essa comparação ela é essencial. Nós não temos relatos de antissemitismo no século XIX, nada importante, pelo menos. Não conhecido, né? E aí assim, eu tenho o primeiro relato, eu tenho um relato do início do século XX, justamente lá no interior do Pará, justamente no lugar onde as comunidades eram mais maiores, né? Elas têm a ver, inclusive, com esse papel de comerciantes que os judeus exerciam, e desde muito antes, né? E que acabavam em várias situações virando prestamistas, né? E a gente sabe a conexão dos prestamistas com ações antissemitas em várias comunidades, né? Inclusive isso é comum em várias regiões do Império Otomano também, né? Então não é uma prática nova, mas o antissemitismo que começava a crescer em outras regiões, nesse momento ele não se via aqui. O Brasil ele foi muito intolerante com outras religiões, né? Assim, não foi com o judaísmo e não foi com o protestantismo. Muito bom. Nosso tempo está vencendo, Keller. A gente podia continuar horas aqui conversando, mas nós tivemos uma visão ampla da presença judaica chegando no Brasil junto com a família real e se desenvolvendo ao longo do Império para firmar as bases do que nós conhecemos hoje como a comunidade judaica atual. Eu queria te agradecer a belíssima explanação, extremamente detalhada e profunda, da presença judaica aqui no século XIX. Queria agradecer a todos vocês que nos assistem hoje. Pode passar o último slide, Fernando, por favor. Eu queria lembrar vocês que nós estamos recolhendo depoimentos de famílias, então, se vocês têm uma história para contar, para deixar gravada no museu, entrem em contato pelo e-mail atendimento@museujudaico.sp.org.br ou por esse número de WhatsApp para agendar a gravação de um depoimento das famílias de vocês. Keila, suas palavras finais para hoje à noite, por favor.
Eu queria agradecer de novo o convite, é uma alegria estar aqui, embora estejamos cada um nas nossas casas, poder contribuir com o Museu Judaico de São Paulo, que é uma iniciativa maravilhosa, conversar com você e ver tantos nomes conhecidos aqui no chat, nos comentários, né, que certamente preferia ver ao vivo, né, mas espero que em breve. Obrigada. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom dia, espero estar me comunicando com o Centro de Memória do Museu Judaico. Eu sou Daniela Stransky, de solteira era Whale, e eu abri os olhos ao fato que era a última pessoa viva da minha família. Quer dizer que nossa passagem neste planeta ia se evaporar. Eu queria absolutamente deixar uma semente, uma prova de que eu existi. O problema era deixar a quem todo esse material. O Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo é o acervo que conta a história da imigração judaica no Brasil. É um dos maiores acervos da América Latina e faz parte do Museu Judaico de São Paulo. O Centro de Memória consiste num dos melhores acervos em que pesquiso e que já pesquisei. Ali não só encontrei fontes para minha pesquisa, mas também histórias e vidas carregadas de sonhos, medos, desejos, lutas, conquistas e glórias. E a outra coisa eu acho muito interessante com o Centro de Memória é que essa força também de transmitir a informação para um público não só acadêmico, mas uma população local. Então, essa dimensão me parece muito único. Esse acervo guardado, ele não tem a mesma importância, ele precisa estar nas mãos das pessoas, né? Então a gente faz palestras, bate-papos, a gente tem o Dia do Objeto, que é um evento muito significativo, que a pessoa traz um objeto e conta a sua história. A gente tem cursos que a gente também promove, exposições. Parece que não é nada, só são folhas de papel escritas. Mas para mim isso tem mais valor do que muita coisa que poderia ser de ouro, prata, brilhante, o que seja. Ou deixei uma amostrinha de que eu não passei pela vida sem ter existido.